Capítulo 34. Uma xícara de café. Furik Karad pressionou o punho enluvado contra o coração, retribuindo a saudação da sentinela, e ignorou o fato de que o homem cuspiu ao passar. Ele esperava que os 80 homens e 21 Ogier atrás dele também ignorassem. Seria melhor se soubesse o que era bom para eles. Ele estava aqui para obter informações, e um assassinato tornaria isso mais difícil. Desde que seu criado, a Jimbura, havia plantado sua faca no coração de um porta-estandarte por um insulto percebido ao seu mestre. Na verdade, um verdadeiro insulto, mas a Jimbura deveria ter se controlado do mesmo jeito que ele próprio. Desde então, ele decidiu deixar o pequeno e magro homem da tribo da colina na floresta com a Suldan e Damani e alguns dos guardas para vigiar os cavalos de carga quando ele entrava em um acampamento. Ele havia percorrido um longo caminho desde Eboldar, perseguindo o vento, quase 4 semanas atrás de rumores, até que as notícias o trouxeram aqui, para este acampamento, no centro-leste de Altara. As fileiras organizadas de tendas claras e cavalos estavam em uma clareira na floresta grande o suficiente para os Haken pousarem, mas não havia sinal de Haken ou voadores. Nenhuma companhia terrestre com suas carroças e cavalariços. Mas então, ele não via um Haken nos céus há algum tempo. Supostamente, quase todos foram enviados para o oeste. Ora, ele não sabia e não se importava. A Gran Lady era seu objetivo e seu mundo inteiro. Um poste de mensagem alto e fino projetava sua longa sombra ao sol do início da manhã, então devia haver um Haken em algum lugar ao redor. Ele pensou que o acampamento poderia conter 1000 homens, sem contar ferreiros e cozinheiros e afins. Curiosamente, todos os soldados que ele podia ver usavam as armaduras familiares em vez daquelas couraças sólidas e capacetes barrados. A prática era reunir a maioria das forças com homens deste lado do oceano. Era interessante que todos estivessem blindados também. Um comandante raramente mantinha seus soldados em armadura, a menos que esperasse uma ação em breve. Pelos rumores que ele havia captado, esse poderia ser o caso aqui. 3 mastros marcavam a tenda de comando, um edifício alto e murado de lona clara com saídas de ar ao longo do pico, que também funcionavam como buracos de fumaça. Nenhuma fumaça saía delas agora, porque a manhã estava apenas um pouco fria, embora o sol não estivesse muito acima do horizonte. Em um mastro, o estandarte imperial de borda azul pendia em dobras flácidas, escondendo o falcão dourado de asas abertas segurando um raio em suas garras. Alguns comandantes o penduravam em um bastão horizontal para que ficasse sempre visível por completo, mas ele achava isso ostensivo. As outras 2 bandeiras, em bastões de flanco mais curtos, seriam dos regimentos aos quais esses homens pertenciam. Karad desmontou na frente daquela tenda e tirou o capacete. O capitão Muzeng o imitou, revelando uma expressão sombria em seu rosto envelhecido. Os outros homens desceram também, para descansar os cavalos, e ficaram ao lado dos animais. Os jardineiros Ogier se apoiaram em seus machados com bordas pretas e cabo longo. Todos sabiam que não ficariam muito tempo. Mantenha os homens longe de problemas, disse ele a Muzeng. Se isso significa aceitar insultos, que assim seja. Haveria menos insultos se matássemos alguns deles, Muzeng murmurou. Estava na guarda da Vigília da Morte há ainda mais tempo do que Karad, embora o cabelo fosse de um preto ininterrupto, e sofreria insultos à imperatriz, que ela vivesse para sempre, tão alegremente como insultos aos guardas. Harta coçou um dos seus longos bigodes grisalhos com um dedo do tamanho de uma salsicha gorda. O primeiro jardineiro, comandante de todos os Ogier na guarda da Gran Lady Tuon, era quase tão alto quanto um homem na cela e largo também. Sua armadura laqueada em vermelho e verde continha aço suficiente para fazer armaduras para 3 ou 4 humanos. Seu rosto era tão severo quanto o de Muzeng, mas sua voz retumbante era calma. Ogier estavam sempre calmos, exceto na batalha.
Então eles estavam tão frios quanto o inverno profundo em Jeranem. Depois de resgatarmos a Gran Lady, podemos matar quanto deles precisarmos, Muzang. Chamado de volta ao seu dever, Muzang corou por ter se permitido desviar. Depois, ele concordou. Khaled se educou demais ao longo dos anos. Havia sido educado demais por seus treinadores para suspirar. Mas se não fosse um guarda da Vigília da Morte, poderia ter suspirado agora. Não porque Muzang quisesse matar alguém e quase qualquer um serviria. Ao contrário, era porque os insultos dos quais ele se afastara nas últimas semanas o irritavam tanto quanto Muzang e Harta. Mas os guardas faziam o que era necessário para cumprir suas missões. E se isso significava afastar-se dos homens que cuspiam no chão ao ver as armaduras em vermelho e verde escuro, mais chamado de preto, ou ousavam murmurar sob os olhos baixos em seus ouvidos, então ele devia ir embora. Encontrar e resgatar a grande de Tuon era tudo que importava. Todo o resto, além disso, era escória. Com o capacete debaixo do braço, ele entrou na barraca para encontrar o que devia ser a maioria dos oficiais do acampamento reunidos em torno de um grande mapa estendido sobre uma mesa dobrável. Metade usava peitorais segmentados laqueados em listas horizontais vermelhas e azuis, a outra metade vermelha e amarela. Eles se endireitaram e olharam quando ele entrou. Homens de Coeal ou Dalenchar com pele mais negra que carvão, homens castanhos mel de Nikon, homens louros de Mechoacan, homens de olhos claros de Alcan, homens de todas as partes do império. Seus olhares não tinham a cautela, muitas vezes tingida de admiração, a que ele sempre estivera acostumado, mas quase desafios. Parecia que todos acreditavam na história imunda do envolvimento dos guardas com uma garota fingindo ser a grande Lady Tuon e extorquindo ouro e joias de mercadores. Provavelmente eles acreditavam naquela outra história sussurrada sobre a garota, não apenas vil, mas horrível. Não. Que a grande Lady estivesse em perigo de vida pelo próprio exército sempre vitorioso e além de horrível. Aquele era um mundo enlouquecido. Furik Khaled, ele disse friamente. Sua mão queria ir para o punho da espada. Apenas a disciplina mantinha ao seu lado. Disciplina e dever. Ele havia aceitado golpes de espada por dever. Poderia aceitar insultos por isso. Desejo falar com o comandante deste acampamento. Por um longo momento, o silêncio se estendeu. Todo mundo para fora. O homem alto e magro finalmente latiu com um sotaque agudo de Dalenchar. Os outros fizeram continência, pegaram seus capacetes em outra mesa e saíram em fila. Nenhum deles saudou Khaled. Sua mão direita se contraiu uma vez, sentindo um punho fantasma contra sua palma, e ficou imóvel. Gamel Lone, o homem magro se apresentou. Faltando o topo de sua orelha direita, ele tinha uma barra branca sólida através de seus cachos pretos apertados e mechas brancas em outros lugares. O que você quer? Havia um leve toque de cautela nisso. Um homem duro e autocontrolado. Ele teria que ser para ganhar 3 plumas vermelhas que decoravam o capacete em cima de seu porta-espadas. Homens fracos sem domínio de si mesmos não ascendiam a general de esquadrão. Khaled suspeitava que a única razão pela qual Lune estava disposto a falar com ele era que seu próprio capacete tinha 3 plumas negras. Não estou aqui para interferir em seu comando. Lune tinha motivos para temer isso. As fileiras da guarda da Vigília da Morte eram meio degrau mais altas do que as do lado de fora. Ele poderia ter cooptado o comando do homem se precisasse, embora fosse obrigado a explicar suas razões mais tarde. Teriam que ser bons motivos para ele evitar perder a cabeça. Eu entendo que tenha havido dificuldades nesta parte de Altara recentemente. Quero saber no que estou me metendo. Lone grunhiu. Dificuldades.
Essa é uma palavra para isso. Um homem atacado com um casaco marrom liso, uma barba estreita pendurada na ponta do queixo, entrou na tenda carregando uma bandeja de madeira pesadamente esculpida com um jarro de prata e duas xícaras brancas robustas, do tipo que não quebraria facilmente ao ser carregadas sobre vagões. O cheiro de café recém-feito começou a inundar o ar. Seu café, general de esquadrão. Colocando a bandeja na beirada da mesa segurando o mapa, ele cuidadosamente encheu uma xícara com um líquido preto enquanto observava Khaled pelo canto de olho. Em algum momento de sua meia-idade, ele usava um par de facas compridas no cinto e suas mãos tinham calos de faca. Khaled sentiu o parentesco próximo do Ajimbur em espírito, mas não em sangue. Aqueles olhos castanhos escuros nunca vieram das colinas Canhãzada. Esperei até que os outros saíssem, já que quase não há mais o suficiente para você. Não sei quando vou conseguir sair mais. Não sei. Você aceita Kafka, Red? A relutância de Lone era óbvia, mas ele dificilmente poderia deixar de oferecer. Por um insulto tão grande, Khaled teria sido forçado a matá-lo. Ou assim o homem pensaria. Com prazer, respondeu Khaled. Colocando seu capacete ao lado da bandeja, ele tirou suas luvas de aço e as colocou ao lado dela. O criado encheu o segundo copo e dirigiu-se para um canto da tenda. Mas Lone disse: Por agora é só isso, Mantual. O homem atacado hesitou, olhando para Khaled, antes de fazer uma reverência a Lone, tocando os olhos e os lábios com a ponta dos dedos e partindo. Mantual é super protetor de mim, explicou Lone. Claramente ele não queria explicar, mas queria evitar o que poderia ser considerado um insulto aberto. Homem estranho. Apegou-se a mim anos atrás, em Pugile. Abriu um caminho para se tornar meu criado. Acho que ele ficaria se eu parasse de pagá-lo. Sim, um parentesco muito próximo de Ajimbura. Por um tempo, eles simplesmente beberam café, equilibrando as xícaras na ponta dos dedos e apreciando a amargura pungente. Parecia ser uma bebida pura das montanhas de Jaz, e se assim fosse, muito cara. O próprio suprimento do grão preto de Cared, que definitivamente não era das montanhas de Jaz, havia acabado há uma semana, e ele ficou surpreso com o quanto sentia falta de café. Ele nunca se importava de ficar sem nada, sem necessidade. Terminadas as primeiras xícaras, Lone as encheu de novo. Você ia me contar sobre as dificuldades? Khaled instigou agora que a conversa não seria indelicada. Ele sempre tentava ser educado, mesmo com os homens que ia matar, e a grosseria que represaria a língua do homem. Lone pousou a xícara e apoiou os punhos na mesa, fazendo a testa para um mapa. Pequenas cunhas vermelhas que sustentavam pequenos estandartes de papel estavam espalhadas por ela, marcando as forças Xianshan em movimento, e estrelas vermelhas indicando forças que se mantinham no lugar. Pequenos discos pretos marcavam combates, salpicavam o mapa, mas estranhamente, nenhum disco branco para indicar o inimigo. Nenhum. Durante a última semana, disse Lone, houve 4 combates consideráveis e mais de 60 emboscadas, escaramuças e ataques. Muitos foram bastante grandes, todos espalhados por 300 quilômetros. Isso abrangia quase todo o mapa. Sua voz estava dura. Obviamente, se ele tivesse escolha, ele não teria contado. Ele não teria contado nada a Khaled. Esse meio passo não lhe deu nada, no entanto. Deve haver 6 ou 8 exércitos diferentes envolvidos do outro lado. À noite, após o primeiro grande combate, viu 9 grandes ataques, cada um de 40 a 80 quilômetros do local de batalha. Tampouco são exércitos pequenos, pelo menos não juntos, mas não podemos encontrá-los, e ninguém faz nenhuma ideia cega de onde vieram. Quem quer que sejam, eles têm Damani, aquelas Aes Sedai com eles, e talvez aqueles amaldiçoados Ashaman.
Homens foram dilacerados por explosões que nossos damanes dizem que não foram causadas pelo poder. Khaled tomou um gole de seu café. O homem não estava pensando. Se o inimigo tivesse a Aes Sedai Yashaman, ele poderia usar a coisa chamada viajar para se mover o quanto quisesse em um passo. Mas se eles podiam fazer isso, por que não faziam para caminhar até a segurança com seu prêmio? Talvez nem todas as Aes Sedai e Ashman pudessem viajar, mas isso exige outra pergunta. Por que eles não enviaram aqueles que podiam? Talvez as únicas Aes Sedai fossem as Damanes roubadas do Palácio Tarazin. Alegadamente, nenhuma delas tinha ideia de como viajar. Isso fazia sentido. O que os prisioneiros dizem sobre quem os enviou? A risada de Lone foi amarga. Antes de ter malditos prisioneiros, você precisa de uma maldita vitória. O que tivemos foi uma série de malditas derrotas. Pegando sua xícara, ele tomou um gole. Sua voz afrouxou, como se tivesse esquecido as cores da armadura de Khaled. Ele era apenas um soldado falando de seu ofício agora. Gurat pensou que tinha alguns deles 2 dias atrás. Ele perdeu 4 esquadras de cavalo e 5 de pé, quase até o último homem. Nem todos mortos, mas a maioria dos feridos estão próximos disso. Espetados com setas de besta, principalmente tarabonianos e amadícios, mas isso não deve importar, não é? Tinha que ser 20.000 ou mais besteiros para lançar aquele volume. 30.000, talvez. E ainda assim, eles conseguem se esconder dos Morat Haken. Eu sei que matamos alguns. Os relatórios afirmam isso, pelo menos. Mas eles nem deixam seus mortos para trás. Alguns tolos começaram a sussurrar que estamos lutando contra espíritos. Todos eles ele poderia considerá-los. Mas os dedos de sua mão esquerda engancharam em um sinal para afastar o mal. Vou te dizer uma coisa que eu sei, Khaled. Os comandantes deles são muito bons. Muito, muito bons. Todo homem para enfrentá-lo foi derrubado, manobrado e derrotado completamente. Khaled assentiu pensativamente. Ele especulou que a Torre Branca devia ter encarregado um de seus melhores para sequestrar a grande de Tuon. Mas não estava pensando no que as pessoas deste lado do oceano chamavam de grandes capitães. Talvez o verdadeiro nome de Tom Merlin fosse Agel Marjagad ou Garrett Brine. Ele estava ansioso para conhecer o homem, inclusive para perguntar como ele sabia que ela viria para Eboldar. Ele podia esconder o envolvimento de Surot, mas, novamente, ele não podia. Nas alturas, o aliado de poder hoje podia ser o sacrifício de amanhã. Exceto pelos jardineiros, os guardas da Vigília da Morte eram da Covale para a própria Imperatriz, que vivesse para sempre, mas viviam nas alturas. Deve haver algum plano para encontrá-los e prendê-los. Você é responsável por isso? Não, louvada seja a luz, Lone disse fervorosamente. Ele tomou um longo gole como se desejasse que fosse conhaque. O general Shizen está trazendo todo o seu exército de volta pelo estreito de Malvite. Aparentemente, o Palácio Tarazin decidiu que isso era importante o suficiente para arriscar golpes de Murand ou Andor, embora, pelo que eu vi, nenhum deles é capaz de atacar ninguém no momento. Eu só tenho que esperar aqui até Shizen chegar. Veremos um resultado diferente então, eu acho. Mais da metade dos homens de Sigen serão veteranos de casa. Abruptamente, Lone pareceu se lembrar de com quem estava falando. Seu rosto se transformou em madeira escura, uma máscara dura. Isso não importava. Khaled estava convencido de que aquilo era obra de Merlin ou qualquer que fosse seu nome. E ele sabia por que o homem estava fazendo o que estava fazendo. Em circunstâncias diferentes, ele teria contado a Lone seu raciocínio. Mas a Grand Lady não estaria segura até que estivesse de volta ao palácio Tarazin, entre aqueles que conheciam seu rosto. Se o homem não acreditasse nele no ponto-chave, que ela era a Grand Lady, ele teria aumentado o seu perigo para nada. Agradeço pela CAF.
disse ele, pousando a xícara e pegando o capacete e as manoplas. Que a luz te mantenha em segurança, Lone. Nós nos encontraremos em Ciandar algum dia. Que a luz te mantenha em segurança, Khaled, disse Lone depois de um momento, claramente surpreso com a despedida educada. Vamos nos encontrar em Ciandar algum dia. O homem dividira a caf e Khaled não brigou com ele. Por que deveria se surpreender? Khaled não falou como Zeng até eles terem saído do acampamento, os jardineiros andando a passos largos à frente dos guardas humanos. Harta caminhava do outro lado de Khaled, um machado comprido apoiado no ombro, a cabeça quase na mesma altura da deles. Nós seguiremos para Nordeste, disse ele, para o Estreito de Malvite. Se ele se lembrasse dos mapas corretamente, e raramente esquecia qualquer mapa que tivesse mais do que vislumbrado, eles poderiam alcançar o local em 4 dias. Que a luz brilhe sobre nós para que cheguemos antes da Granade. Se não chegassem, a perseguição continuaria até Tarvalon, se necessário. A ideia de voltar-se a Granade nunca lhe ocorreu. Se ele tivesse que tirá-la de Tarvalon, ele tiraria.